Olá, hoje eu estou aqui novamente para falar um pouquinho sobre o estudo, o aprendizado do violino. E eu queria abordar um tema que às vezes é negligenciado. Antes disso, eu precisava dizer que eu costumo colocar pontos fundamentais que eu considero muito importantes de forma a organizar o estudo, a criar uma estratégia de mais longo prazo, eficiente e objetivo. Então eu coloco 5 fatores fundamentais que vão fazer parte desse processo. O primeiro fator é o ambiente em que se vive. É aquilo que a gente ouve no dia a dia, é a música que a gente gosta de ouvir em casa quando está se distraindo ou quando quer criar algum tipo de ambiente especial, né? A música contribui muito para isso. É claro que a música tem ligação com o cinema, então quando a gente assiste um filme com uma boa música, isso é enriquecedor. Isso faz parte do nosso ambiente em que a gente convive no dia a dia. A música que a gente ouve numa viagem, entre amigos, e que a gente gosta de apreciar. Essa é uma questão fundamental. Eu não vou entrar mais profundamente nisso agora, mas ela afeta muito a nossa predisposição, o nosso desenvolvimento das habilidades musicais. Desenvolver de início as nossas habilidades auditivas, a nossa concentração. E isso se desenvolve através de teoria, solfejo e percepção. E essa base é o quê? Parece que é um monte de informações. Não é, é um treinamento. Quer estudar música? Comece imediatamente pelo desenvolvimento dessas habilidades auditivas, compreensão do tempo e a capacidade de leitura com propriedade, com profundidade. Não é uma leitura de saber as notas, porque é muito comum a gente falar, você conhece teoria de solfejo? Eu conheço sim, eu sei ler as notas. Mas a pessoa lê as notas sem compreender que sentido elas têm. Vou dar um exemplo muito simples. Qual é o primeiro sentido que tem um conjunto de notas? É uma melodia, é uma música. E às vezes ele lê as notas todas e não percebe que tem uma música ali. E ouvindo a música, ele não consegue codificar isso para a escrita. Essa troca é como alfabetização, quando a gente aprende a ler e escrever. Primeira coisa que a gente aprende é o quê? Quando nós vamos ler e escrever. É a falar. Então a gente, antes de ler, antes de escrever, a gente fala. E como a gente começa a falar? Ouvindo. Então, esse é o caminho mais importante e primordial no trabalho de um estudo de qualquer instrumento que seja. Depois é que vai vir o conhecimento do instrumento, as peculiaridades, como emitir os sons. O instrumento, a palavra já está dizendo, é apenas um instrumento. A música, ela está na cabeça da gente. E ao invés de usarmos a voz, a gente usa o instrumento. Mas a voz é o primeiro caminho para que a gente possa cantar internamente. Então, para cantar internamente, nós temos que cantar externamente primeiro. Tem que cantar. O músico que não canta, ele não se desenvolve, porque depois ele não consegue fazer o canto silencioso. E como leitura silenciosa de um texto, a gente aprende na escola. Primeiro a gente lê para os colegas, lê para o professor. Depois, a gente lê só para nós, internamente. E quando a gente lê, a gente ouve o som das palavras, mas muito mais do que isso, a gente compreende o sentido, o contexto e o ambiente que aquele texto nos transmite. E com a música não é diferente, é exatamente isso. Então, o trabalho da teoria e solfejo, muito diferentemente do que as pessoas podem imaginar de receber um monte de informações, isso aqui significa isso, esse sinalzinho é aquilo e pronto. Não é isso. É claro que isso é importante, a gente tem que conhecer os sinais que vão codificar graficamente, quer dizer, vão escrever num papel aquela música. Mas muito mais importante é saber de fato ler, cantar e depois ler internamente. A partir desse treinamento, tudo se constrói em cima disso. Teoria, solfejo e percepção. Era isso por hoje. Uma próxima vez a gente conversa mais. Um grande abraço.